Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje a lição de Josué. Eu quero convidá-los a abrir a sua revista. Para quem está em casa, você pode pegar a sua revista. Caso você não tenha, entre em contato para que a revista venha chegar na sua casa. E nós vamos estudar aqui a primeira lição, a qual já foi feita a leitura. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Nessa lição nós vamos compreender qual é o propósito da temática do livro de Josué. Nós vamos entender o nosso papel, diante desta promessa que está contida neste livro, e também vamos descobrir qual é o sentido dessa conquista. Conquistar o quê? O que foi que Josué conquistou e qual é a mensagem que fica para a igreja. Glória a Deus. Portanto, Josué é o único livro que vai agora iniciar na Bíblia Sagrada com o seu próprio nome, Além de Esté, livro de Ruth, Josué vai ser o primeiro, que vai conter o seu próprio nome. Diz assim a revista: Bem-vindos ao estudo da lição de Josué. Nele Deus ordena a continuidade da missão que já começara com Moisés, de conquistar a terra prometida. Glória a Deus. Então, Moisés conquistou as terras aquém do Jordão, no lado leste, que ficaria para as tribos de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés. Mas a Josué coube a responsabilidade da conquista das terras além do Jordão. Porque agora Moisés ele vai ficar de um lado do Jordão, a qual 2,5 tribos já escolheram ficar por ali mesmo, sendo que a ordem de Josué foi que os príncipes, os guerreiros daquelas 2,5 tribos atravessassem o Jordão para conquistar juntamente com eles. As famílias poderiam ficar ali, mas eles tinham que atravessar os guerreiros para conquistar. Aqui nós já temos uma primeira mensagem a respeito dos líderes, a respeito dos chefes de família, dos líderes de qualquer situação que seja. A família fica, como eu preguei domingo passado, mas a liderança tem que ser brava, a liderança tem que ser audaciosa em conquistar, em lutar, porque nós estamos vivendo em um mundo concorrido. E se nós não tivermos disposição para lutarmos a cada dia, vencermos os nossos limites, nós não iremos conseguir viver neste mundo. Mas Deus, Ele está conosco e Ele nos dá o direcionamento à vitória. De Gênesis a Deuteronômio, conhecemos a jornada desde o cativeiro do Egito até a entrada de Canaã. De Josué até 2 Reis, conhecemos o que acontece com Israel para conquistar a terra prometida e a vida do povo de Israel dentro de Canaã. Então, perceba aqui que nós estamos estudando, a parte de Josué que vai se terminar até em 2 Reis, quando eles terminam de conquistar as terras já nos tempos de Salomão. Sobre o livro de Josué, o título e o autor, nós encontramos aqui em Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Então, a palavra, o livro começa direcionando ao próprio autor. O próprio autor também é o próprio escritor do livro, e ele diz:
para que Josué ele venha ali ouvir a palavra e conduzir o povo até a terra prometida. Então, este livro de Josué, que tem o título do próprio nome, né, do próprio autor. Josué é um grande protagonista e autor da maior parte do livro intitulado com seu nome. Então, assim como existem outros livros na Bíblia, que o autor ele iniciou a descrição, o conteúdo do livro, mas também nós percebemos aqui que alguns livros eles foram concluídos por outras pessoas. Por exemplo, quando Lucas, na lição passada, quando ele escreveu Atos dos Apóstolos, né, nós observamos que quem estava narrando o contexto para Lucas era Paulo. Amém? Lucas escreveu, mas quem estava ditando? Paulo. Assim como nós encontramos algumas cartas que Paulo é quem está ditando, mas quem está escrevendo, ele cita o nome de um outro irmão. Então, percebam que a Bíblia ela é dessa forma. Ninguém faz nada sozinho, né? Até Paulo, né? Ele vai precisar da ajuda. Até Lucas também vai precisar da ajuda. Até Josué. Então, estes homens, inspirados pelo Espírito Santo, eles cumpriram o seu propósito. Glória a Deus. Os 24 capítulos de Josué cobrem um período de aproximadamente 25 anos. Percebam que nós temos aí os primeiros capítulos em 6 anos. E depois disso, se decorre a aproximadamente 25 anos. De Josué, do momento em que Josué sucede a Moisés até a sua morte, a maior parte da narrativa se dá a um período de 7 anos e meio, cobrindo desde a conquista da terra, sua divisão entre as tribos, como importante recomendação de limpar a terra de toda a idolatria das nações inimigas que nela habitavam e de servir fielmente ao Senhor. Esse era o propósito, dominar a terra, avançar e limpar, como um juízo de Deus, né? Que eles estavam sendo enviados àquela terra. Eu quero lembrar os irmãos que aquele povo, eles já tinham ouvido o Evangelho, tá? O Evangelho, ele não começa a partir dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Antigo Testamento é o Evangelho. Amém? Cristo é anunciado desde Gênesis, da semente da mulher, nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. O Evangelho, ele não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis. Ele é prometido em Gênesis. As nações vão crescendo, os povos vão crescendo, e eles estão ouvindo o Evangelho. E eu quero lembrar que o povo ali daquela cidade de Jericó era um povo perverso. Quer saber uma coisa que eles faziam culturalmente? Vejam, aquele povo, culturalmente, eles sacrificavam crianças. Aquele povo fazia maldades. Eles ouviam o Evangelho, mas eles não queriam arrependimento. Então, quando nós vamos ler o livro de Josué, os primeiros capítulos, e perceber essa destruição, nós temos que ler e entender que este foi um juízo. E a espada do Senhor foi a espada de Josué. Dá para compreender isso? Porque numa leitura moderna, observe isso aqui, numa leitura moderna, a qual nós estamos hoje em um mundo moderno, nós vamos achar esse contexto muito cruel,
Não é verdade? Mas deixa eu explicar. Muitas pessoas vão me entender. Quem tem o Espírito Santo vai entender. Cruel não era o juízo de Deus contra Jericó. Não. Cruel era o que Jericó fazia contra Deus. Porque matar um semelhante, assassinar crianças, isto era cruel. O juízo de Deus, irmãos, é um freio na humanidade. Se nós falássemos só em graça, nós agradaríamos somente os ocidentais, né? Porque nós vivemos em um país livre, nós vivemos em um país, entre aspas, em paz, entre aspas, né? Porque nós não estamos em guerra, guerra de bomba, tiro. Isso é relativo, né? Porque se nós formos ver, nós estamos em guerra mesmo, porque a quantidade de mortos no Brasil por homicídio, por tantas outras causas, é muito grande, é zona de guerra mesmo. Sem contar o Covid. Né? Uma zona de guerra. Mas nós estamos no Ocidente. O Ocidente ele é conhecido pela liberdade, pela paz. Então, se eu prego paz, eu agrado quem? Eu agrado o Ocidente. Mas se eu vou lá no Oriente e prego paz, eles não. Nós queremos justiça. Por quê? Porque o que eles precisam é de alguém que livre eles. Feche a porta, por favor. Nós queremos alguém que resolva o nosso problema, o nosso caos, a nossa, que nos traga liberdade. Nós queremos paz, mas a paz aqui não é com conversa. Então, essa é a parte natural de cada região. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus é amor, mas é justiça. Glória a Deus por isso. Então tem muita gente que só conhece Deus o amor. O amor. Deus é amor. Não, a Bíblia que eu conheço, e conta a história do Deus que eu creio, ele diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. E eu creio nos dois. Eu amo Deus porque Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Porque o dia, meu irmão, que nós estivermos em perigo, Ele será um Deus de justiça. Mas um dia que nós estivermos tristes, Ele será um Deus de amor. Ele vai nos consolar, Ele vai mudar a nossa história. Isso que é maravilhoso. Mas não só acreditar que Deus é amor. Deus é amor, mas se Ele precisar colocar um freio no teu mal, Ele vai colocar. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Às vezes as pessoas acham, eu tenho para mim que as pessoas acham que eu prego pesado, eu prego em um tom de um Deus muito carrasco. Eu não prego assim. Eu acredito no texto de Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Quem tem uma opinião de que tem que pegar mais leve, eu digo assim, parece que nós estamos vivendo num mundo muito tranquilo, muito em paz, né? Muito gostoso de se viver, para nós pensarmos dessa forma. Parece que as coisas estão tudo bem, estão tudo certo, não tem a maldade que está acontecendo. E aí a gente vive naquele paz e amor, bandeirinha branca. Não, eu tenho sede de justiça. Eu oro. Os homens não vão resolver isso, mas eu creio num Deus de justiça que está limpando a terra, que está fazendo justiça na terra. E ai daquele, a Bíblia diz, ai daquele, não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Irmãos, cuidado, aqueles que estão tocando em crianças. A justiça de Deus não vai falhar. Aqueles que dizem assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. É mentira.
A justiça de Deus não tarda. É porque nós temos um entendimento, olha, observe isso, nós temos um conceito de que 100 anos é muito tempo. 100 anos para Deus, dentro do tempo de Deus, que é o tempo de Deus é a eternidade, 100 anos não é nada. As pessoas estão vivendo achando, Deus não fez nada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei que Deus ia me matar agora, Deus não me matou. Deus não vai matar naquele momento, Deus não vai fazer. A justiça de Deus não vai vir naquela hora, mas o cálice está enchendo. O cálice está enchendo. Por que tem gente que tem uma morte súbita? Meu irmão, quanto menos espera. 100 anos para Deus não é nada. Nada. Pode passar o tempo que for. O que será uma eternidade sem Deus? Diante de dias, meses, fugindo de Deus. O que será? A justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus vem na hora certa. Então, só trazendo um pouco dessa visão ao contexto do livro que nós estamos estudando. Porque fazer essa leitura no tempo moderno sobre Josué parece ser algo muito violento. Mas busque saber o que aquele povo fazia. Violento era eles. Maldoso, malignos eram eles. A espada de Josué ali é a justiça de Deus. Alguém pergunta assim, pastor, por que só Raabe? Por que não foi um mensageiro primeiro pregar? Porque o Senhor enviou Jonas a Nínive. Por que Deus não mandou? Por que você não observa alguém? Por que só vai o espia, mas não vai, né, alguém como mensageiro para anunciar? Porque, irmãos, não se engane, aqueles povos já tinham ouvido o Evangelho. A fama do povo de Israel, que tinha saído do Egito, que Deus tinha aberto o mar vermelho para eles, que Deus tinha sustentado eles no deserto, que eles não morreram no deserto. Ninguém acreditava que aquele povo ia passar o deserto. A fama era tão grande que quando o povo de Israel veio se encontrar no meio do deserto com os amalequitas, e o Senhor disse para Moisés, manda alguém lá avisar para o rei dos amalequitas que vocês só vão passar, vocês não vão ficar, vocês não vão fazer guerra com eles. Quando Moisés manda os espias, eles não acreditam, não aceitam, não deixam eles passar, então Deus permite uma guerra. E a Bíblia diz que foram eliminados os amalequitas, não sobrou um para contar a história. Olha a visão que eu quero lhe passar hoje aqui, como Deus trata, como Deus trabalha. Eles já tinham ouvido o Evangelho, eles já tinham ouvido a respeito de um Deus poderoso, eles poderiam ter aceitado eles passarem por ali em paz, não ia ter guerra. Mas entenda uma coisa, Deus é soberano. Operando Deus, quem impedirá? O plano, meu irmão, o plano era para o estabelecimento da salvação. Satanás ia fazer de tudo. A gente observa tudo de uma forma natural, mas o que estava em jogo ali era a formação do plano de Deus, o plano da salvação. Tudo que tinha que ser formado, o berço, aleluia, da vinda, da encarnação de Cristo tinha que ser formado, e para isso Deus precisava de um povo, Deus precisava de uma nação, Deus precisava de um pedaço de terra para colocar, aleluia, o seu projeto. Quem está aí? Então a gente vê muito assim de forma natural, Amaleque, e por que Deus fez guerra com ele? Porque Deus, irmão, não vai permitir que ninguém atrapalhe seus planos. Nada. Não fique na frente de Deus. Qualquer autoridade que tentar se impor, né, que resistir ao Senhor, vai cair. A Bíblia diz, olha lá, ó, Deus resiste aos soberbos. É simples. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para o povo de Jericó, ele resistiu. Para os amalequitas, ele resistiu. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas
prostituta. Veja como é o amor de Deus, a graça de Deus. Por isso que eu digo, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça, mas também é amor. Não importa a ordem, Deus é os dois. Deus é amor e justiça. Para aquela mulher que era uma prostituta, quando ela ouviu os espias dizerem que a terra seria destruída, olha a pregação do evangelho aí. A cidade vai ser destruída. Ela, não, eu não quero. A minha casa não pode ser destruída junto. Eu quero a salvação. Eu quero fazer parte do povo de vocês. Tem uma abertura aí, tem uma porta para eu entrar. Aleluia. Este é o evangelho. Eles disseram para ela, coloca lá um fio de escarlate, coloca lá, né, um tecido vermelho. E quando a cidade for para ser destruída, aleluia, o Senhor vai livrar a tua casa. Esse é o evangelho. Alguém vai dizer, o evangelho não foi anunciado. Esse é o evangelho. Aquele povo não quis aceitar. Que aquele que busca, encontra. Ela buscou, ela pediu, eu quero ser livre disso. O evangelho está sendo anunciado. Mas aquele que não quer, quem não quer não pede, mas quem quer, pede e encontra. Então perceba a graça de Deus no meio a isso. A Bíblia diz que aquela mulher foi salva, sua casa foi livre, a cidade foi destruída. A temática da teologia aqui do livro, nós temos aqui no capítulo 1, verso 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós temos aqui 6 temáticas a respeito do que o livro ele vai tratar. Primeiro, a importância da palavra de Deus. Segundo, a aliança de Deus com Israel, com Josué. Terceiro, a santidade. Quarto, a herança da terra. Quinto, a unidade. E sexto, a liderança de Josué. Falando sobre a palavra de Deus, o Senhor ordena para que Josué ele não abra mão do livro da lei. O livro da lei, aqui no tempo de Josué, não era toda esta Bíblia. O livro da lei eram os 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este é o livro da lei, conhecido pelos judeus como a Torá. Amém? A Torá é o livro, então a Torá está contida na Bíblia. Amém? Então, nós temos também esse conhecimento como Pentateuco, tá? É a coleção dos 5 livros, ele é conhecido como Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse livro mostra que a promessa de Deus era infalível e que o sucesso do povo dependeria da observância dessa lei e não de sua competência militar para lutar e conquistar. O que nos garante a vitória? O que nos garante a vitória neste mundo? A Bíblia diz lá em 1ª carta de João, capítulo 5, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé, diz a Bíblia lá nos evangelhos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. E se você tem fé, você vence o mundo. A Bíblia diz lá em Abacuque que o justo viverá pela fé. Mas a fé, ela vem conforme o conhecimento que você tem na palavra. Logo, se você não examina a palavra, se você não lê a palavra, a sua casa, ela passa a ser dominada por ignorância, pelo maligno, pelo pecado. E então você não consegue sobreviver a tanta maldade do mundo. Mas quem tem a palavra, meu irmão, o inimigo não engana. O que faltou para Eva?
o conhecimento da palavra. Porque ela disse que Deus falou uma coisa que Deus não falou. E aí o diabo aproveita que ela não entendeu e engana ela. Só que Satanás conseguiu enganar Eva porque não tinha a palavra. Mas no dia que Satanás encarou a própria palavra, aleluia, Jesus só venceu assim, ó, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo teve que fugir, porque o que nos dá vitória é a palavra de Deus. O que nos garante a vitória é o conhecimento da palavra. Lá fora mesmo diz, né, que a educação transforma. É verdade? Gera oportunidades. Você estudar, você se profissionalizar, você fazer uma faculdade, você alcançar novos conhecimentos, conhecimentos gerais. Eu digo assim, você não precisa ser um profissional naquela área, mas você vai aprender, conhecer um pouco daquilo. E você logo vai poder fazer até um serviço dentro da sua casa. Isso liberta. Isso te torna independente. Você não vai precisar de alguém para fazer. Você vai lá e faz. Um encanamento, uma instalação elétrica, né? Você, para fazer uns primeiros socorros, você não precisa ser um enfermeiro, né? Um médico, você aprende, você faz ali aquele curso. E o conhecimento liberta, eu concordo. E assim, meu irmão, o conhecimento espiritual, que nos faz conhecer mais ainda a nós mesmos. Porque alguém se olha no espelho e não se conhece. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Mas eu quero te convidar a ler a palavra de Deus. Irmão, você já imaginou se não tivesse a Bíblia Sagrada? Olha como Deus se preocupa conosco. Ele nos deixou um livro que nós consideramos o mais importante do mundo. Que ele contém, irmãos, o meio, o começo, o meio e o fim. Sabe por que a Bíblia é amada no mundo? Por aqueles que querem amar, claro. Por que ela é amada? Porque se ela tivesse só o começo, olhe para cá, se ela tivesse só o começo, a gente ia perguntar, e o meio, e o fim? A gente ia ficar sem esperança. Aleluia! Se ela tivesse, irmão, só o meio da história e o fim, a gente ia perguntar, mas e como tudo começou? Não é verdade? Aleluia! E se ela tivesse só o fim, a gente ia saber como ia começar, mas a gente não ia saber como ia terminar, mas a gente não ia saber como foi, para onde ir. Nós não íamos ter instrução, direcionamento, e nós ainda iríamos perguntar como foi que tudo começou. Mas ela tem o começo, o meio e o fim. Tudo porque Deus nos ama. E Ele preparou esta palavra. Ele usou 40 homens cheios do Espírito Santo para nos trazer esta mensagem para os nossos dias. Aleluia. Segundo ponto que nós falamos aqui sobre a aliança, né? Deus faz um pacto com Israel. Esse pacto queria a lealdade e obediência de todo o povo. Irmãos, Deus, Ele não trata com desobediente. Não vai dar certo. Porque Deus quer te direcionar para o lugar da bênção. Mas você não quer ir. Deus vai tratar com desobediente? Deus vai dizer assim, ó, faz por aqui que vai dar certo. Deus é presciente. Deus sabe o que vai e o que não vai dar certo. Mas você não ora. Você, no mínimo, não tem uma base bíblica. Teve gente me perguntando aí sobre o dia 30 de março, que o cavaleiro amarelo ia sair. Misericórdia, irmãos. No mínimo, a profecia, quando ela é de Deus, ela está debaixo da palavra que está definida por Deus. A palavra de Deus é imutável. O que Deus fala não pode contradizer o que Ele mesmo já deixou escrito.
Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: outrora Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Como é que um profeta vai falar algo que não está, no mínimo, encaixado com o que Cristo falou? E alguém ainda me pergunta, eu digo que Deus dê graça, eu não estou falando aqui a essa pessoa, mas isso virou chacota, né, em vários lugares. Mas talvez eu fui um dos poucos, não vou dizer único, mas um dos poucos que já estava prevendo que isso não era verdade. Porque não encaixa com a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso aqui, nós temos que colocar a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Aleluia. Deus queria de Josué uma aliança, um pacto, uma obediência dele e do povo. Ele queria lealdade. Sem lealdade, sem obediência, nós não vamos conseguir vencer. Terceiro, santidade. A Bíblia diz lá no capítulo 3, o Senhor falou com Josué, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele queria um jejum, ele queria uma separação daquele povo, que o povo buscasse ao Senhor, e assim eles pudessem ali receber, aleluia, aquela vitória sobre todos os inimigos de Israel. Quarto, a herança da terra. Toda a terra, irmãos, pertence ao Senhor. Deus estabeleceu uma lei. Sabe como é que Deus, ele determina a sua possessão na terra, a sua garantia na terra? Ele deu a Moisés a lei de 7 em 7 anos. Todo mundo podia vender as suas terras. Mas quando fosse no ano 50, no ano do jubileu, quem tivesse devendo a terra, a sua dívida seria livre. É como se eu comprasse um terreno hoje e com 50 anos que tenha se cumprido o ciclo, sendo que eu já comprei pelo meio do período dos 50 anos, porque o período de 50 anos já estava definido, e a cada 50 anos, quando chegasse no ano 50, quem tinha dívida de pagamento para a terra era perdoado. E a Bíblia diz lá na lei que a terra, ela é do Senhor. E então ninguém poderia vender aquela terra naquele ano 50. Logo depois, todos poderiam vender, continuar vendendo. Então, no contexto espiritual, Deus está determinando de que a terra é dele, de que ninguém pode vender a terra, ainda que o inimigo esteja na terra, tomando conta da terra, como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, ele irá descer e irá dominar a terra, louvado seja Deus. Por isso o Senhor, ele está entregando para Josué a terra. Porque a terra não era daqueles inimigos, mas a terra era do Senhor. Quinto, a unidade. O texto exorta a manutenção da unidade para que todo Israel tivesse sucesso na conquista. A obediência a Deus e a sua palavra seria a cola que uniria todas as tribos, a despeito de suas diferenças. Eram 12 tribos. Eram 12 tribos. Uma tribo diferente do outro. É só você ler Gênesis capítulo 48, capítulo 49. E a Bíblia diz que cada filho de Jacó era diferente um dos outros, né? Então, eles eram diferentes. Mas o que uniam eles? O que faziam que cada família diferente se unissem? A obediência à palavra de Deus. Quando eles todos olhavam para um único foco, para um único propósito, eles se uniam.
Então, por mais que nós tenhamos diferenças, assim como as tribos de Israel, o que nos une é olharmos para Cristo. Cristo, ele nos une. Que o propósito da igreja, que é formada por povos, tribos e nações, que o foco da igreja seja Cristo. Mas quando uns começam a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o meu pastor é o fulano. Nós estamos aqui como servos. As ovelhas não são minhas, as ovelhas não são de homens, as ovelhas são dele. Ele dá quem quer, lá em João capítulo 10 diz, ele dá, ele tira, ele dá a quem ele quer. As ovelhas são dele, ele arrebata, ele toma as ovelhas. Aleluia. As ovelhas não é de Paulo, as ovelhas não é de Apolo, as ovelhas não é de homens. Não há representante na terra da igreja. A igreja é representada unicamente por Cristo. Nós somos falhos, nós podemos passar, mas ele permanece para sempre. Louvado seja Deus. E sexto lugar, a liderança. Josué, servidor de Moisés, assume a missão de Moisés, servo do Senhor. Mas, em última instância, a liderança estava com Deus, que aponta representantes aqui na terra. A liderança estava com Deus. Olha como Deus trabalha. A gente se pergunta por que Deus envia representantes. Porque ele, sendo Deus, poderia muito bem fazer, desfazer. Ele mesmo poderia descer e resolver. Porque Deus é justo. Deus espera que nós venhamos querer mudar o lugar que nós estamos vivendo. Deus, irmãos, ele não é um ditador. Deus, ele não é um genocida. Deus também não é aquele que vai passar a mão na cabeça e vai permitir com que você continue errado. Deus, eu conheço ele como pai. Porque pai ama, pai corrige. Pai, ele procura abrir os olhos do filho. Ele procura avisar, olha, o mal está aí na tua frente. E é possível até que quando um filho, ele não tem um freio e ele vai fazer uma maldade, é possível que o pai interrompa uma ação maldosa, maligna de um filho. Assim eu vejo Deus. Põe-me aqui. Então Deus, ele envia Josué. Porque Josué está pronto. Quando Deus tem algo, quando Deus tem alguém para fazer aquilo que deve ser feito, ele não faz. Ele usa você. Então, para mudar a situação da tua família, ele está usando você. Para mudar a situação do teu bairro, da tua cidade, ele quer usar você. Irmãos, a nossa oração a Deus é para que Deus venha fazer aquilo que nós não podemos. Mas aquilo que tem competência ao homem, a gente se pergunta, onde está Deus diante desse caos? Eu digo, Deus está olhando a maldade dos homens. Deus está olhando e vendo o que o homem pode fazer e não faz. Deus está olhando a crueldade, a ganância. Deus está olhando a maldade dos homens na terra fazendo aquilo que muitas das vezes a igreja está orando, Senhor, ajuda, faz isso, faz aquilo, e Deus está olhando. Porque Ele já disse o que é para fazer, Ele já disse o que é as consequências do pecado, Ele já deu todo o direcionamento. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é fiel.
O homem não quer obedecer, a igreja ora para Deus resolver. Deus não vai resolver, Deus não vai fazer o que é para nós fazermos. Agora se prepare, porque o que sair do nosso controle, aquilo que sair do meu controle, do seu controle, do controle da nossa nação, meu irmão, nem que alguém esteja fazendo maldade, Deus vai intervir, Deus vai entrar com providência, ninguém vai interromper, que as bênçãos, que as promessas de Deus se cumpram na nossa nação, na nossa família, nesta cidade, em nome de Jesus. É assim que eu creio. Ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar o plano de Deus. Deus prepara Josué, irmãos. Josué é um líder que foi preparado por Deus. Deus está preparando você. Essa é a mensagem. Deus quer nos preparar aonde nós estamos. Tem muitas pessoas que querem oportunidade, mas não são Josué. Josué, meu irmão, desde o deserto, desde do Egito, ele estava ali na cola de Moisés, aprendendo, querendo aprender, querendo, aleluia, não o lugar de Moisés, mas ele queria aprender, servir, e Deus olhou para ele. Você já percebeu que todos os homens da Bíblia que Deus levantou são homens servos, leais, fiéis, homens que não tinham inveja um do outro, eles só queriam servir. Eram homens humildes, é ou não é? É. Gideão, malhando trigo no lagar. Davi, onde Davi estava, irmãos? Cuidando da ovelha do pai dele, não era nem dele a ovelha. Moisés, cuidando das ovelhas do sogro dele. Aonde estavam os homens da Bíblia, irmãos? Que Deus levantou, vamos citar aqui também as mulheres. Ruth perdeu o esposo, perdeu os cunhados, desamparada, humilde, seguiu a sogra dela. Olha só que coisa diferente. O meu Deus será, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Meu irmão, Deus olha lá no céu e vê assim, humilde, 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 quer aprender, quer servir, quer ser direcionado. Ei, meu irmão, aonde você está? Qual é a tua posição? E eu vejo gente querendo fazer artimanhas para crescer. Eu vejo gente querendo fazer, trapacear. Cancelamento gospel. Cancela ele, cancela ele, cancela ele. Não fala com ele, não curte ele, não faz isso com ele, deixa ele isolado. Em nome de Jesus está caindo por terra toda essa maldade. O plano de Deus vai permanecer na tua vida. Deus está olhando dos céus. Deus está olhando dos céus para Davis que estão no campo. Deus está olhando do céu, aleluia, para Ruth que estão desamparadas. Deus está olhando do céu para Moisés cuidando de ovelhas do seu sogro. Deus está olhando para Gideão malhando trigo no lagar. Deus está olhando a tua humildade. Aleluia. Josué está preparado. Há um conjunto de informações sobre Josué relevante ao nosso estudo. Era da tribo de Efraim, teve o seu nome mudado de Oséias para Josué, está em Números 13:16. Servo de Moisés, tinha o Espírito de Deus, recebeu o Espírito de sabedoria. A sucessão de Moisés por Josué não se dá por mérito e demérito, pois quem realiza tudo segundo sua benevolente vontade é Deus. Principal coisa que Deus vê, além de humildade, servidão, Deus vê compromisso. Ele estava ali, pronto para servir. Ele podia não ter oportunidade, mas ele estava lá.
Você sabia que Deus vai recompensar gente que nunca teve oportunidade, nunca fez, nunca deram para fazer, mas ele estava ali, pronto para fazer? Ele só queria uma oportunidade, mas não deram? Deus vai recompensar, está na Bíblia. A Bíblia tem uma parábola que aqueles que chegaram para trabalhar às 5 da tarde, passaram o dia todo, pastor Ayrton, lá esperando um emprego. Está na parábola. Com a plaquinha na mão, naquele tempo antigo as pessoas iam para a praça, né, com a plaquinha. Eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, eu sou não sei o quê. E as pessoas contratavam para trabalhar na praça. E o texto já mostra na Bíblia essa parábola, que as pessoas estão na praça desde as 5 da manhã. E elas estão até 5 da tarde querendo emprego. É a Bíblia que diz. Que elas estão lá e o Senhor da vinha, ele vai para a praça. E quando ele está lá à tarde na praça, ele ainda vê gente querendo emprego. E ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui ociosos? Eles falaram, é porque até agora ninguém nos deu a oportunidade. Quem está aí? Aleluia. Tem muita gente que está na praça querendo uma oportunidade. Tem muita gente pronta para fazer, meu irmão. E Deus está só olhando, aleluia, as pessoas dizendo, não, esse aí não, selecionando, aleluia. Mas o Senhor hoje está indo na tua praça. Ele está indo na tua praça, não importa se é 5 da tarde. Ele está dizendo, vai para a vinha que eu vou te pagar o teu salário. E quando é no final do expediente, irmão, que todo mundo vem receber, aquele que chegou 5 da tarde, diz o texto, ele chega lá e agora o mordomo vai pagar. O mordomo é o Espírito Santo. E ele paga, está aqui a recompensa do teu trabalho. E o que chegou 5 da tarde recebeu uma diária completa. Os que estavam atrás disseram assim, se ele recebeu uma diária, nós vamos receber 10 vezes uma diária. Porque a gente trabalhou o dia todo. Quando eles receberam também uma diária, eles foram perguntar para o mordomo, por que nós recebemos uma diária? Tem muita gente que vai dizer assim, eu trabalhei mais, eu evangelizei mais, eu orei mais, eu fiz mais, eu fui, e eu fiz isso e aquilo, por que eu vou receber só isso? É Jesus que está contando isso. Por quê? Porque eu que fui, eu era pastor, eu era missionário, eu era isso. Aí a Bíblia diz assim, que o Senhor disse para eles, pega o que tu tem, eu não te paguei o que é justo? Foi. Então pega o que tu tem e vai embora. Irmãos, Deus é justo. Deus paga o que é do devido direito. Alguém pergunta assim, pastor, mas Deus então foi injusto, porque ele pagou para quem trabalhou 1 hora só, ele pagou o mesmo valor. Alguém tira esse texto até para dizer que Jesus era comunista. E o contexto é totalmente diferente. Porque estamos dizendo que Jesus deu o salário comum para todos. Não foi isso. O segredo está aqui, Enquanto os outros estão trabalhando, na mesma proporção do que eles estão trabalhando, os outros que vão trabalhar somente 1 hora, passaram o dia todo, não desistiram, ficaram lá desde a manhã até o final da tarde. Só saio daqui depois que eu arrumar o meu emprego. Só saio daqui depois que eu tiver minha carteira assinada. Esse era o propósito deles. Hoje eu vou trabalhar. Eu preciso levar o pão para minha família. Meus irmãos, eles perseveraram no sol, no tempo. E eles foram contratados no final do dia e foram pagos não só pelo que fizeram, mas porque esperaram. Eu quero declarar para você, quando chegarmos no tribunal de Cristo, muita gente que não fez nada, porque não teve oportunidade, mas estava pronto para fazer, vai ser recompensado. Então, meu irmão, não para de sonhar, não para de desejar, fica na praça, porque o Senhor vai te chamar. Uma promessa, uma responsabilidade. Deus fez uma promessa. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés. Irmãos, Deus não vai ser só com uma pessoa. Deus vai ser com quem Ele quer. Ninguém guia Deus. Ninguém direciona a Deus, Tiago.
Deus é suficiente. Deus não precisa pedir autorização para A ou para B se Ele vai te usar. Quando Ele encontra um Josué, fiel, leal, humilde, obediente, e se Ele quiser usar, Ele usa. Ele faz. Meu irmão, se Deus quiser fazer na tua vida, Ele vai fazer. Deus, Ele tem planos para você. Mas nós observamos aqui, meu irmão, que esses planos, essas promessas, elas se cumprem. Diz assim, Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem queixante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Ele não tinha que temer. Ele não podia se espantar. Às vezes a gente vai se deparar, meu irmão, com situações que misericórdia. A gente fica com medo, humanamente a gente fica com medo. Mas temer, irmãos, é uma decisão. Eu estou com medo, mas eu vou. Irmão, tenho certeza que Davi, humanamente, ele tinha medo. Só que tem algo que supera o medo, que é humano. Essa coragem, ela vem do alto, irmãos. Essa coragem vem do alto. O Senhor revestiu Davi com o Espírito Santo. O Senhor revestiu Josué com o Espírito Santo, irmão. O medo do homem some diante de alguém que está apoderado do Espírito Santo. Seja apoderado nesta manhã do Espírito Santo. Nem te espante, porque o Senhor teu Deus. Como é que o medo ele some? Eu creio que Deus está comigo. Por onde? Por onde quer que andares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você crê que Ele está contigo? E para fechar, Josué prepara o povo. Ele prepara o povo para atravessar a terra. Vocês já perceberam aqui, veja no mapa, bem aqui no meio, ó. Abra a sua revista, bem no meio. Vocês já perceberam? Puder jogar o mapa na tela? Bem aqui está Jericó, bem aqui no meio. Está na revista aí, acompanhando? Vocês já perceberam que Deus levou eles para o meio da terra? Vocês já perceberam que eles começaram a conquistar do meio? Por que eles não entraram logo bem aqui próximo de Gaza? Por que foi do meio, pastor? Por que Deus levou eles para Jericó? Deus vai começar implodindo o eixo. Deus vai começar implodindo, meu irmão, aleluia, a principal cidade. Ele destrói as muralhas de Jericó. Elas são implodidas, elas caem, aleluia, elas afundam. Não tente entender como isso aconteceu, porque foi um milagre. As muralhas foram implodidas e o povo passou por cima. E de lá, meu irmão, eles conquistaram todas essas cidades que você vai ver aí no mapa. Isso durante mais de 500 anos de conquista. Vocês estão vivos aí? Mais de 500 anos de conquista. E tem gente querendo que a promessa de Deus cumpra amanhã. Diga assim comigo: o segredo da vitória é a perseverança. Então deixa eu dar uma palavra para você. O teu trabalho, o teu negócio, ele vai dar certo. Pastor, vai dar certo? Vai dar certo. Mas tem um segredo. É você continuar. É você continuar fazendo aquilo que você sonha. Ensaie a sua promessa. Seja aquilo que você deseja. Nem que ninguém acredite. Sonhe. Ouse sonhar e
Ensaie. Você quer casar? Começa logo a ensaiar na frente do espelho a tua entrada. Indo encontrar o teu esposo, a promessa de Deus para a tua vida. Você sonha ser um grande empresário para abençoar a tua família, para levar um leite para a tua casa? Começa a ensaiar. Imagina você um executivo, coloca um terno, compra logo um terno. Vai para frente do espelho e se veja. E trabalhe, e sonhe, e realize. Você quer ser um advogado? Você quer ser um médico? Compre amanhã mesmo um jaleco e se olhe no espelho e diga: eu vou ser um médico, eu vou ser uma médica. Diga isso. Sonhe, persevere. Ei, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer você grande. Quem era Josué, irmãos? Um servo, mas agora ele vai ser um grande comandante dos exércitos. Olha que honra. Eu serei contigo, Josué. Deus prepara Josué, prepara o povo. Aproveita a obediência dele. E assim faz dele grande na terra. E o povo toma posse. Diga assim comigo: Deus tem preparado para mim uma terra que mana leite e mel. Deus tem preparado para mim. Diga: Deus tem preparado para mim aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Fique de pé e vamos encerrar. A aplicação pessoal diz: Deus é o roteirista que escreve a história do seu povo. Cabe a nós, portanto, confiar nele e agir conforme a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais esta escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, a vida de cada aluno, cada professor da escola bíblica, a tua igreja na face da terra. Nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida daqueles que estão participando de forma online. Nesta manhã de Páscoa, declaramos e lembramos a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor vive. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, de que o Senhor está conosco, de que as promessas do Senhor são infalíveis em nossa vida. Que possamos ser como Josué, audaciosos, corajosos, na força do Senhor, na alegria do Senhor, obedecendo a tua lei, a tua palavra, para que possamos ser vitoriosos na terra. Abençoa a vida daqueles, Pai, que estão aqui nesta manhã, e aqueles, Pai querido, que estarão à noite no culto. Dá-nos um culto de celebração de Santa Ceia, e ainda neste dia tão especial de Páscoa, que seja maravilhoso e profético. Meu Deus, que a nação venha a ser marcada nesse domingo com milagres, com UTIs vazias, com hospitais de campanhas vazios. Que haja, Senhor, um grande varrer do Senhor, limpando toda esta praga. Famílias inteiras que estão doentes sejam curadas. Em nome de Jesus, que esta praga, que este mal saia da nossa nação e que todo aquele que está, Senhor, te buscando seja salvo, porque aquele que invocar o teu nome será salvo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.